Bom, pessoal, olá novamente, boa tarde. E hoje nós temos o nosso encontro livre de perguntas e respostas, onde eu sempre trago algum comentário. Mas antes de nós nos colocarmos nessa prática aqui de interação, vamos fazer como a gente sempre tem feito, a nossa preparação, a nossa entrega ao Espírito Santo. E nós fizemos isso não com o objetivo de um ritual, mas mesmo assim podemos nos preparar respirando profundamente, porque o objetivo aqui não é ritualístico, mas é trazer a atenção para o momento presente. É deixar que os pensamentos barulhentos do dia se afastem, perdem seu significado, e assim eles se dissolvem, e nós mantemos firmes o nosso propósito, a nossa meta, que é entregar a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Que ele nos conduza, que possamos ouvir dele todas as nossas interações, todas as nossas ideias que nós queremos apresentar aqui. E assim nós estamos prontos, então, para esse nosso encontro de perguntas e respostas. Alguém quer começar com algum tema livre? Se não houver, eu sempre trago um assunto, eu vou trazer, então, o que eu pensei, assim, de trazer para hoje, e em seguida também eu passo a palavra para vocês, porque esse encontro é nosso, não é especificamente meu, mas sempre eu tenho trazido alguma coisa assim, e hoje, de manhã, assim, colocando-me em pensamento, em disponibilidade para esse nosso encontro de hoje, o tema que me veio em mente foi, assim, trazer um comentário sobre algo que parece óbvio, mas nem sempre é tão óbvio assim. É uma percepção. É, é o fato de que é com a mesma mente que sabe aqui do mundo, é a mesma mente que vê as coisas do mundo aqui, com essa mesma mentalidade, ou é com essa mesma capacidade de saber que nós percebemos o mundo real também, e que nós, por último, vamos decidir-nos de largar totalmente a crença da separação para assim voltarmos a estar cientes do Cristo do céu. Digo, por que parece óbvio que é a mesma consciência? Por que parece, eu digo, na teoria parece óbvio, mas na prática não é óbvio que seja com a mesma mentalidade. Por quê? Porque uma das tentações aqui do mundo é que nós façamos a espiritualidade, ou busquemos o curso em milagres, queremos a paz de Deus, mas ainda queremos em cima da consciência do ser separado que se encontra dentro do mundo. Ainda queremos para a figura imaginária do mundo. Então, não há nesse caso, não há um deslocamento de consciência. Então, nós queremos duas coisas opostas. Por isso que é tão importante dar-se conta de que aquela vontade nossa, ou aquele querer, aquela parte da mente que deseja ou melhorar o mundo, ou que deseja estar em paz aqui no mundo, porque vê esse sonho aqui, essa mesma vontade é a que vai ver o mundo real, ou a realidade como Deus a vê, como ela de fato é. Por que é tão importante isso? Porque não há como ter as duas coisas. Um pouco do mundo de Deus e um pouco do mundo da separação. Então, quando nós nos damos conta disso,
fica mais fácil de largar as coisas desse mundo, porque se nós fizermos a espiritualidade acreditando ainda na melhora ou num benefício para o ser individual, é isso que nós vamos ver, porque o nosso querer, o nosso desejo é esse. Então, no instante santo, quando nós vamos a Deus, o instante santo ele acontece quando nós abrimos mão da nossa identificação com o mundo. E quem que abre mão? A mesma consciência, ou a mesma parte da mente. Até a gente não tem uma palavra exata para descrever isso, mas eu tenho certeza que vocês estão compreendendo que é o mesmo, a mesma vontade, aquela mesma coisa que vê o mundo do ego, é com essa mesma coisa, que seria a nossa consciência, a nossa mente, que nós vamos ver a Deus, o mundo de Deus. Primeiro, o mundo real, que é a correção do mundo daqui, e quando estivermos dentro do mundo real, como Jesus sempre diz, Deus, ele não havendo mais oposição a ele, ele mesmo se estende, elevando a condição de percepção ao conhecimento novamente. Então, é fundamental dar-se conta disso, até mesmo no ato do perdão, porque quando nós buscamos o perdão do Espírito Santo com a intenção de resolver situações específicas, o nosso desejo, a nossa vontade, ela está vendo e está dando realidade às condições específicas. E para ver diferente, para ver a visão do Espírito Santo, é aquela mesma mente que está vendo essa coisa específica, é ela que vê também a visão do Espírito Santo. Então, vejam que por isso que o Kerouac usava o termo tomador de decisões. Existe uma capacidade dentro de nós que nós temos que escolher a qual nós queremos valorizar. Ou é a parte da mente que vê o problema, que vê a questão, que vê aquela situação que achamos que precisa ser perdoada, e quando nós admitimos ou nos preparamos para isso no perdão, e vemos essa situação, o perdão é nós mudar, ele acontece quando nós mudamos essa mesma percepção que viu o erro por um instante que seja, mas que essa percepção seja dada ao Espírito Santo para ver com a visão do Espírito Santo. O que é ver com a visão do Espírito Santo? É pensar os pensamentos segundo o curso, segundo o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vê sempre em cima de todo e qualquer equívoco, todo erro? Que isso ainda não é real. Estamos sonhando com a separação, sonhando um universo à parte de Deus. Nós ainda estamos totalmente aptos para voltarmos a saber da nossa realidade. Então, o Espírito Santo, ele sempre tem a mesma mensagem, mas de formas muito diferentes, a fim de nos ensinar para nós com o mesmo estado de consciência que percebeu o mundo daqui, que percebeu os erros daqui, que percebeu aquilo que precisa ser perdoado. Essa mesma consciência é ela que precisa decidir-se que ela vai aceitar ao Espírito Santo para olhar de volta. E quando ela aceita ao Espírito Santo, é impossível acreditar nas coisas do mundo e no Espírito Santo, porque é a mesma ferramenta, vamos chamar assim. Não é ferramenta, não é mente, mas e nem consciência. E é ao mesmo tempo tudo isso. É essa parte nossa que sabe, que esteve ciente, que está ciente da dualidade, é essa mesma consciência, essa mesma parte que sabe disso, que precisa saber das coisas do Espírito Santo. Caso contrário, haveriam duas partes em nós. Uma que vê o mundo do ego, outra que acredita no Espírito Santo. E não há duas. Ainda é a mesma decisão dentro de nós.
O que acontece é que temos duas opções diferentes. Podemos tanto estar aliados ao ego quanto ao Espírito Santo. E as duas opções são totalmente opostas entre si. Mas ainda assim, quem está se aliando é a mesma parte. A mesma capacidade da nossa mente de estender ou de projetar o mundo acreditando no ego, ou estender o amor acreditando no Espírito Santo. Então, por isso que eu tive assim de trazer isso para o assunto de hoje, que, como eu disse, parece ser um tema tão óbvio, mas se formos totalmente atentos ao pensamento, nós podemos evitar de cair numa armadilha egóica. A armadilha de usar da espiritualidade, ou de tentar usar, porque não funciona, mas de querer usar a espiritualidade, querer usar ao Espírito Santo e a mente certa para melhorar a mente errada, para melhorar ou desfazer os erros dentro da mente errada, continuando com aquelas coisas que nós gostamos da mente errada. E se tal é a vontade, o Espírito Santo, ele que não reconhece duas vontades, simplesmente fica aguardando a nossa mudança de mentalidade. O Espírito Santo não se opõe a nós. Ele sabe da nossa realidade, sabe da nossa escolha contra a realidade, por isso que aparentemente nós estamos nesse mundo, mas o Espírito Santo, ele simplesmente, ele também fala o tempo todo na nossa mente, ele sempre está disponível, mas ele simplesmente aguarda pela nossa decisão de ouvirmos, para que a visão dele possa ser estendida através da nossa consciência, ou seja, para que nós fiquemos cientes da sua visão. Então, ficar ciente da visão do Espírito Santo, isso será possível somente com a mesma mentalidade, ou com a mesma parte da mente que estava percebendo o mundo dual daqui, que estava percebendo aquilo que precisa ser desfeito aqui. Então, parece que quase não há uma diferença, mas se não nos dermos conta disso, podemos levar muito tempo dando guarida ao ego sem nos percebermos que estamos impedindo que a cura do Espírito Santo seja alcançada na nossa mente. Então, é impossível, então, estar ciente dos dois ao mesmo tempo. E é também um trabalho vão tentar melhorar esse mundo, tentar trazer o Espírito Santo para as coisas daqui, se nós continuarmos dando realidade para as coisas de cá. O que não significa que o Espírito Santo não vá nos ajudar com nossas coisas imaginárias, mas isso nós sequer precisamos pedir para ele. Tudo que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, e nisso precisamos ajuda, é para que ele clareie para nós as condições na nossa mente que nos fizeram acreditar no ego. Que é sempre, primeiramente, uma disponibilidade para estar separado de Deus, e depois perceber isso como um estado de pecado, e aí bate a culpa e o medo de Deus. Então, pecado, culpa e medo. Então, o Espírito Santo, nós podemos e devemos pedir para ele ajuda no sentido de ele desfazer essas condições na nossa mente, essas condições de acreditarmos na separação. E é isso que Jesus nos pede na oração. Jesus, ele nos ensina no curso que não devemos ou nem precisamos, e é em vão pedir por coisas específicas ao Espírito Santo. Ele também nos fala, nos garante que o Espírito Santo supre as nossas necessidades específicas pelo tempo que for necessário. Mas nós sequer precisamos pedir
isso a Ele, mas sim, então, pedir ao Espírito Santo as condições na nossa mente que trouxeram a crença de culpa, que trouxe a escassez, que trouxe a falta, que fez com que nós pudéssemos experienciar isso que os sentidos físicos nos mostram olhando para o mundo. Então, é esse tipo de ajuda que precisamos, e é isso que o Espírito Santo faz por nós. E agora, como que podemos aplicar isso ao perdão? Eu estou sempre, as ideias que eu estou comentando aqui, estou sempre tentando também trazer aqui um exemplo de perdão para a nossa prática, porque também a teoria é necessária para sabermos por onde praticar, mas uma teoria sem a prática, ela é em vão, é que nem uma moeda de ouro no fundo do oceano, não tem valor porque ela é inalcançável. Assim, a teoria, se ela não for praticada, ela é extremamente necessária, não há como praticar se não souber por onde. Mas, por outro lado, saber por onde não fazer também não tem nenhum valor. Por isso que nós podemos, quero trazer então aqui também, se vocês quiserem fazer comigo junto, vamos fazer uma mentalização de perdão. Se alguém tiver alguma coisa assim específica no coração, um peso, uma dúvida, ou algo que eu esteja afligindo, e queira usar isso como material para esse momento, quem quiser fechar os olhos, se preparar, vamos fazer uma entrega em oração. Então, eu vou falar por mim, quem quiser me acompanhar, eu me preparo, então, para esse instante santo de oração. Uno-me à mente de Jesus, porque na mente de Jesus eu sei que não tem mais equívocos, o que eu não posso dizer com a minha mente. Por isso, nesse momento, elevadamente nesse estado, eu olho agora de volta para essa situação, para essa coisa específica, da qual eu estou sendo afligido, a qual eu quero trazer para o desfazer do perdão, sabendo que não há nada fora da minha mente que pode me atingir, eu assumo a responsabilidade total e sozinho por tudo isso que eu percebi, por isso que os sentidos físicos mostraram lá fora, assumo a responsabilidade na minha mente pela projeção disso. E agora me dirijo ao Espírito Santo, pois preciso de ajuda para desfazer as condições que possibilitaram que isso que eu trago aqui para desfazer tivesse um efeito na minha mente. E isso só apareceu no meu roteiro e me afligiu aqui, porque eu o permiti assim. Eis-me aqui, diante do Espírito Santo, com a mente aberta, para a correção desse meu modo de pensar, e aceito a tua visão, Espírito Santo, que me garante que nada do que vejo, nada do que esse roteiro está me trazendo é real, pois há um sonho de pecado, de culpa e de medo que por um instante tomou conta dos meus pensamentos. Pensamentos esses que eu acreditei ter feito fora da mente de Deus, e é essa condição de pensar fora da mente de Deus que necessita de cura. Pois é loucura pensar que posso existir sem a fonte, e a fonte de vida ainda é Deus. Portanto, Deus sempre está presente, pois eu sou um pensamento de Deus, e pensamentos não deixam a sua fonte. Então, aceito a expiação para mim mesmo,
E sou grato ao Espírito Santo por trazer a uma nova, antiga condição de santidade e completa inocência da mente. Nisso, tudo está liberado e curado, em nome de Jesus. A isso dizemos amém. Quem quiser ainda permanecer em mentalidade por mais um instante em Deus, no Espírito Santo, e retornando devagarinho à nossa prática, perceberam que é com a mesma mentalidade que nós estamos no Espírito Santo, que é aquela que vê as coisas do ego também, que quando a gente vê as coisas do Espírito Santo, a gente não vê as coisas do ego, e é assim que o mundo vai deixar de parecer, o mundo do ego vai deixar de parecer que existe, pela nossa escolha de aceitarmos a visão do Espírito Santo, de aceitarmos a Ele como a nossa realidade. E essa realidade do Espírito Santo, ela é muito mais forte, muito mais gritante na nossa mente, gritante no sentido de convicta, porque ela não tem oposição, porque ela vem da certeza. E a certeza, ela nos arrasta com muito mais força que a culpa e o medo do ego, que as dúvidas do ego. Então, por isso que o caminho do Espírito Santo é tão certo quanto Deus. A minha participação de hoje, que eu queria comentar, era sobre esse ponto, então, de darmos conta a cada vez que estamos em algum problema, em alguma aflição, ou vendo o mundo, que para nós nos entregarmos ao Espírito Santo, nós estamos fazendo isso com a mesma mentalidade que vê o mundo, porque o ego nos faz acreditar que existe uma outra mentalidade, que eu vou pegar essa outra mentalidade, eu vou pegar o Espírito Santo, eu continuo preso ao mundo, mas eu pego lá fora o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem aqui e corrige o mundo. Isso seriam duas coisas. Só existe sempre uma. Ou é o ego, ou é o Espírito Santo. Não há duas coisas lado a lado. Não há ego e Espírito Santo na nossa consciência, que nós estamos cientes delas lado a lado. Na nossa mente dividida é como se ambos estivessem dentro de nós, mas ainda é a parte nossa, ela sempre consegue estar ciente só de uma delas. E é essa parte que é tomadora de decisão. É essa parte que pode escolher ego ou Espírito Santo, e estando no ego, nós já sabemos o efeito disso do mundo e o desastre que isso é para a nossa paz, mas também, por outro lado, agora cientes do poder disso, entregando essa parte ao Espírito Santo, o mundo real vem imediatamente substituir o mundo, o roteiro do mundo que nós fizemos aqui, e logo em seguida vem a lembrança de Deus, do Cristo, da nossa realidade. A Rosane, por favor. Ing, no início você falou sobre o vazio, que ele também pertence ao ego. Às vezes, quando eu vou fazer uma dinâmica, eu entrego aquela dinâmica para o Espírito Santo e me dá uma sensação de vazio. Aí eu não sei o que fazer. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, eu não me lembro se usei esse termo vazio, porque eu agora, entendi dessa forma. Pode ser que eu falei, mas talvez não no mesmo significado, mas me referindo agora ao que eu entendi por esse vazio do ego, ele ainda é uma resistência, então, uma maneira de esconder
que é o ego que está no comando. Às vezes nós queremos, tipo assim, para nós não assumir a responsabilidade pelo que estamos vendo. Isso é possível acontecer. Tipo, nós nos preparamos para o Espírito Santo, e é por isso também que esse pensamento de hoje, esse vazio, ele seria ainda, existe um Espírito Santo e existe um eu aqui, eu estou ciente, e estou assumida com o ego, e ao mesmo tempo eu quero o Espírito Santo, mas eu sou o ego precisando dessa ajuda. E aí, nesse conflito, nessa dualidade, estando entre ambos, o ego pode parecer um vazio, porque de repente eu já não percebo nada para corrigir, e assim eu não posso assumir a responsabilidade por nada, porque eu não vejo nada, para daí, assumindo a responsabilidade, que fui eu que escolhi assim, escolher diferente, escolher agora pela mentalidade do Espírito Santo. Isso é largar para o Espírito Santo. Fez sentido agora, Rosane? Total. Agora ficou claro. Obrigada, gratidão, Inês. Bom, estamos aqui na interação. A Larissa, por favor. Oi, Ingrid. Fez muito sentido tudo que você pontuou, porque eu tenho tentado me lembrar na minha prática de toda vez que eu estou me percebendo muito preocupada com o que acontece no roteiro, é porque eu estou ainda confundida e acreditando que a separação realmente aconteceu. Então, tem sido cada vez mais frequente essa observação de que sempre que tem alguma preocupação ou algum desejo de que algo no roteiro saia de um jeito ou não saia de outro, é porque está tendo uma confusão ali, e aí é o momento de realmente silenciar tudo e procurar lembrar de que realmente só a verdade pode ser verdade, e tudo que contrariar isso não precisa ter o significado que está sendo dado naquele momento. Então, como eu lembro do convite que você fez para a gente de trazer muito da prática, acho que tem vindo bastante isso para mim, de tentar me ensinar e me lembrar cada vez mais de não me confundir com isso que parece que está aqui. E aí fez muito sentido do que você fez, inclusive esse convite para essa prática aqui agora também de entrega, de estar presente, a gente realmente precisa lembrar. Então, muito obrigada. Que bom, obrigada, Larissa. E, de fato, e quando nós nos damos conta disso, e todos que vêm para, seja o que for a realidade, mas uma busca de transcendência do ego, é porque tem esse chamado mais forte, assim, dentro de si, é necessário, assim, um alerta para, quando der-se conta disso que precisa desfazer, para não entrar na culpa, porque sem a confiança do Espírito Santo, o que vem logo em seguida, após a tomada de consciência de que é de nossa responsabilidade, ou de que eu estou sentindo isso, se permanecer na mente sem o Espírito Santo, bate a culpa. E uma das ferramentas poderosas para não entrar na culpa, eu fiz isso e talvez vocês talvez se deram conta, ou talvez não, e serve qualquer mentalidade santa que nós tenhamos, qualquer símbolo de mentalidade santa, por isso que eu fiz unidamente de Jesus. E no final também é um agradecimento a Jesus, porque a nossa mente, sendo ela aquela que precisa a cura, é óbvio que a nossa mentalidade, ela ainda se equivoca e ela pode facilmente entrar na culpa, ao invés de aceitar a expiação, ao invés de aceitar a cura do pensamento do Espírito Santo. E quando nós fizemos isso unidos à mente de Jesus, Jesus diz, isso não é simbólico, isso é muito literal. Ele, a força dele, a certeza dele de que o ego não é real, ele passa para nós, nesse instante santo. E aí não bate mais a culpa por nós olharmos a coisa que fizemos na nossa crença de separação, e aí sim nós conseguimos assumir a responsabilidade por isso e entregar a causa primeira, que é um pensamento de separação, que é a condição que trouxe isso, para o Espírito Santo desfazer. Então, é muito importante, nesse teu passo, Larissa, realmente de dar-se conta, mas nessa prática,
Enquanto nós não formos ainda a própria cura, enquanto nós formos o paciente, aceitarmos a ajuda da mentalidade que já é a cura. Por exemplo, e para nós, para a nossa cultura, para o que veio a nós é de Jesus. Outras épocas, outros povos, outras culturas têm outras mentalidades também curadas, que também são um com o Espírito Santo, que são um com Jesus, mas Jesus é o símbolo, como o próprio curso diz, para nós basta, nós não precisamos pensar em outro pensamento. E a certeza dele é que vai substituir na nossa mente aquilo que, se nós fizéssemos sozinhos, seria muito difícil nós não entrarmos na tentação de dúvida. E num estado de dúvida, nós estamos escolhendo ainda acreditar no ego, não estamos aceitando acreditar no Espírito Santo. Então, por isso, essa é de uma ajuda, assim, valiosíssima, é de uma preciosidade. Quando nós nos preparamos para um estado de entrega em oração, quando vamos ao Espírito Santo, ou mesmo quando estamos cientes da nossa mente, queremos simplesmente estar na presença de Deus, nos lembrarmos de convidar a Jesus, ou de nós sentirmos, nós nos unindo à sua mente, nos elevarmos em pensamento a Ele, porque Ele já é essa presença, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma contaminação egóica. A nossa mente, enquanto ela ainda for o paciente, aquela que não aceitou totalmente expiação para si mesma, ela é aquela que precisa da cura. E o paciente precisa de remédio. O paciente não pode virar o doutor. Ele é aquele que precisa do remédio, e Jesus, ele nesse sentido, é nosso irmão mais velho, que nos ajuda enormemente. Então, é outro ponto que eu quero, então, deixar aqui o comentário de destaque, o quanto, na nossa interação com o Espírito Santo, o quanto é de uma ajuda enorme no perdão, nós nos visualizarmos, ou chamarmos, ou nos elevarmos, cada um sabe como fazer, mas estar na presença junto com Jesus, unido a Jesus. Pode se sentir abraçado, de mãos dadas, ou só visualizar a figura, ou se sentir no colo, ou na presença, seja como for, cada um tem o seu símbolo de pensar nisso, mas ajuda enormemente, muito. Pessoal, mais alguém para colaborar aqui? Mais alguma interação? Mais algo para trazermos para esse nosso bate-papo de hoje? A Miriam, por favor. Ing, tem um filme que tem muita gente assistindo, chama A Forja. E nesse filme, eu assisti ele, é a oração das pessoas que envolvem o menino para que ele modifique e chegue até Deus. Ele é afastado de Deus, então essas orações que essas pessoas fazem é para que ele chegue. E ele chegou, né? Só que a verdadeira oração que nós podemos fazer para o outro é reconhecer ele como ele é, que nada mudou a partir de Deus, que nada mudou, que ele é o Filho único de Deus. Essa é a verdadeira oração. Porém, no filme, ele mostra que a oração tem poder e, no final do filme, ele muda totalmente. E, analisando sobre a nossa percepção, ele mudou porque ele se viu como o filho perfeito de Deus. Porque, senão, nem as orações do povo que envolve ele teria modificado ele, é isso? Eu não assisti o filme, portanto, eu não posso comentar sobre o filme, mas eu posso comentar sobre a ideia de que só se chega a Deus chegando primeiro ao irmão. Se ele não viu a todos junto a Deus, ele não chegou a Deus ainda. Ou então ele chegou àquele nível da unicidade separada, que é o Deus do ego, o Deus que fez o mundo, o Deus que torna
tudo aqui real. Isso eu estou comentando sem ter visto o filme. E posso garantir que Jesus chegou a Deus. Outros também iluminados chegaram a Deus, mas eles simplesmente largam totalmente de lado a ideia de que eles foram um ser separado. E eles veem a todos como a si mesmo. Não há mais diferenciação entre um ser e outro. E pelo que você descreveu no filme, eles estão retratando alguém chegando a Deus sem os demais estarem juntos. E isso é impossível. Ele pode ter subido muito alto dentro da mentalidade, chegado à mentalidade unificada, mas separada. Não ainda a mentalidade de Deus, do Cristo. E outra coisa que eu percebi, por exemplo, uma mãe que assiste esse filme e, por exemplo, ela não fez oração pelo filho e o filho não mudou, ela sente culpa. Também, aí é mais uma vez uma ferramenta da espiritualidade do ego. A intenção de busque, mas não encontre. Porque o ego sabe que nós, o chamado do amor é mais forte em nós do que o chamado pela separação. E o ego precisa se proteger disso. Então, o ego cria uma falsa ideia de Deus, cria uma busca pela santidade, por Deus, mas que, no fim das contas, ainda perpetue o próprio ego, a própria separação, que não é o que Jesus ensina no curso, não é o que Jesus fala do reino de Deus. Obrigada. A Forja, tu diz o nome do filme? Sim, A Forja. Tá, de repente eu vou buscar aí para ver, eu acho que eu não ouvi falar ainda desse filme. Bom, obrigada, Miriam. Mais alguém aqui gostaria de trazer a sua contribuição? Não? Então eu vou encerrando aqui a nossa gravação, o nosso encontro de hoje. Gratidão a Deus por não nos deixar sem resposta no nosso sonho de separação, por nos dar o seu Espírito Santo, que é por onde nós temos como voltar a lembrar da nossa realidade.